A importância da biodiversidade da Terra. Biodiversidade é uma combinação das palavras gregas bios, ou vida, e diversitas, variedade. Ficou conhecida em 1985 em um seminário e depois em 1986 com o lançamento do livro Biodiversity, escrito pelo biólogo norte-americano Edward O. Wilson. Ela descreve a riqueza do mundo natural. São milhões de seres vivos e espécies biológicas diferentes, resultado de 4 bilhões de anos de evolução do nosso planeta. São animais, fungos, micro-organismos e plantas que mantêm as florestas, as fontes de água e outras espécies da fauna e flora, além de fornecer alimentos, remédios e boa parte da matéria-prima utilizada pela humanidade. Não se sabe quantas espécies vegetais e animais existem no mundo. As estimativas variam entre 10 e 50 milhões, mas até agora os cientistas só classificaram e deram nome a 1,5 milhão de espécies. O Brasil é o país com a maior biodiversidade. Tem entre 10 e 20% de todas as espécies conhecidas. Mas a edição do relatório Planeta Vivo de 2024 da ONG internacional WWF alerta que a natureza está sendo destruída pelos impactos causados pelos seres humanos. Segundo o documento, houve uma queda de 73% das populações de anfíbios, aves, peixes, mamíferos e répteis desde 1970. A Convenção da Diversidade Biológica, Tratado da ONU, assinado por 160 países e em vigor desde dezembro de 1993, norteia regras para políticas de conservação das espécies. Proteger a biodiversidade mundial significa garantir o futuro da vida na Terra. Olá! Está no ar o Repórter Eco, com informações importantes que contribuem na busca de um mundo melhor e mais digno. Os temas de destaque, as normas que protegem a natureza, a COP30 e uma viagem divertida por 3 biomas. Veja os detalhes do programa de hoje. Conheça o sistema histórico que definiu as áreas protegidas do Brasil. A última reportagem da série sobre os preparativos para a Conferência da ONU sobre o Clima apresenta os produtos alimentícios que geram renda e ajudam a conservar a Amazônia. E filme infantil convida a criança para uma viagem divertida pelo Cerrado, Pantanal e pela Mata Atlântica. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação completa 25 anos de existência. Coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, é um dos principais mecanismos de preservação ambiental do Brasil. Desde a criação do SNUC, o número de áreas que protegem a fauna e a flora do país triplicou. Mas o investimento dos governos para mantê-las ainda é baixo. Extremo norte de Minas Gerais, a 600 quilômetros de Belo Horizonte. O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu abriga pinturas rupestres e uma rica biodiversidade dos biomas Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Em julho de 2025, foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial Natural. É um dos 75 parques nacionais brasileiros. Ali, ao lado do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, do Ministério do Meio Ambiente, atua o Instituto Ecos. A parceria de ONGs ambientalistas com o governo federal para ajudar a gerir unidades de conservação é uma realidade.
A diretora do Ecos, Cissa Veide Brito, explica como funciona. Nós fazemos captação de recursos, ou com empresas, ou com indivíduos, ou com projetos, e colocamos o dinheiro no sentido de termos ou serviços ou equipamentos aportados para aquele parque nacional. Ex-secretária de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, a ambientalista participou da elaboração do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, que completou 25 anos. Ele trabalha com as áreas que são protegidas pelo governo federal, pelos estados, pelos municípios e também por proprietários privados. Ele tem 2 conjuntos de categorias. Um conjunto trata de áreas que têm a vocação de serem mais protegidas, de não permitirem alguns usos mais leves, áreas de proteção integral, e o segundo é de uso sustentável. Na proteção integral, o nome mais conhecido é o dos parques, que podem ser parques nacionais, parques estaduais e municipais, e no de uso sustentável nós temos, por exemplo, as reservas extrativistas. O que existia antes dele? Desde 1934 era uma lei, que era o chamado Código Florestal, que dizia que o governo poderia criar parques nacionais ou florestas nacionais ou estaduais também. Quando foi criado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, vários processos foram ocorrendo. Você tentou trazer para o sistema aquele olhar de quem entende que a biodiversidade precisa ser conservada bastante cercada, com pouquíssima interferência humana, e aqueles que entendem que há áreas que só são conservadas se você tiver a presença humana fazendo um uso sustentável dos recursos. O primeiro Parque Nacional Brasileiro, de 1937, foi o Itatiaia, no Rio de Janeiro. O foco era proteger a paisagem. Depois, especialistas verificaram que, para proteger também a biodiversidade, era preciso conservar territórios mais amplos, o que levou à criação do SNUC. A ideia é que você tem um conjunto de seres vivos que precisam continuar se interrelacionando para que aquela área que você quer proteger possa ser protegida. Muitas áreas que foram constituídas por pressão da sociedade civil. E não só a sociedade civil com as organizações não governamentais, mas principalmente no caso das reservas extrativistas e das reservas de desenvolvimento sustentável, a lei, a regra, exige que haja uma demanda dessas comunidades antes de o governo querer criar uma RESEX. Como é que você avalia esses 25 anos do sistema? A gente tem conquistas, tem retrocessos? Nós tínhamos, quando a lei foi aprovada em 2000, algo em torno de 1.000 unidades de conservação no Brasil inteiro. Hoje nós temos mais de 3.000. O governo federal aportou 12 milhões de reais, 12 bilhões de reais nesse processo. Isso significa 0,01% do orçamento federal. Apesar de pouco dinheiro, aquela área protegida está de fato cumprindo aquilo para o qual ela foi criada. Então eu acredito que é um sistema que se fortaleceu nesses últimos 25 anos e melhorou bastante desde que foi constituído. Considerando problemas graves como o desmatamento em vários biomas e a ocupação de áreas naturais pelas cidades, será que o SNUC ajuda a conservar a nossa biodiversidade? Nós conseguimos alcançar uma porcentagem do território nacional protegido, que é uma porcentagem que se buscou dentro da lógica da Convenção da Diversidade Biológica. Agora nós temos um novo passo que a última convenção determinou para os países que aumentem um pouco esse território. O sistema ele é muito robusto, muito bom, mas ele é um pouco desbalanceado. Então, se você for olhar, por exemplo, o Pampa, é uma região que tem muito pouca área protegida ainda perto do que deveria. Então, há espécies que são super ameaçadas e que ainda precisariam de mais território para conseguirem sair dessa ameaça. E acho que a parte mais importante, que é a que nós temos que prestar atenção para os próximos anos, é que com as mudanças climáticas, todo o processo de ocupação por essas espécies também vai mudar. Quais são os desafios que a gente tem daqui para frente? Há muitas vezes resistência de prefeituras, mesmo de governadores, porque eles não conseguem compreender a importância de termos o nosso território e a nossa biodiversidade e a nossa sociodiversidade conservadas ou mantidas na forma possível. E muitas vezes também há muitos projetos de deputados, de senadores, de vereadores que buscam
tirar a existência dessas áreas, diminuí-las ou flexibilizá-las. Agora vamos conferir as notícias principais da área socioambiental. A perda rápida de gelo marinho na Antártica pode ser um ponto de inflexão no clima da Terra, ou seja, pode significar um limite crítico que, se for ultrapassado, causará alterações irreversíveis no planeta. É o que mostra um artigo científico publicado na revista Nature. Em meio à onda de calor e incêndios florestais castigam a Europa, provocando deslocamentos de moradores e até mortes. A Espanha vive uma das piores temporadas de fogo das últimas décadas. No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima alerta para o risco de mais um retrocesso ambiental, com a decisão do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, de suspender a moratória da soja. O acordo firmado em 2006 entre produtores e ONGs garante a proteção da floresta amazônica, ao impedir que empresas de soja comprem de agricultores que tenham desmatado áreas na região até julho de 2008. Você acompanha logo mais aqui no Repórter Eco. Na última reportagem da série sobre os preparativos para a COP30, conheça os produtos alimentícios do Pará que geram renda e ajudam a preservar a floresta amazônica. O Repórter Eco apresenta hoje a última reportagem da série sobre os preparativos para a Conferência da ONU sobre o Clima, que acontece em novembro em Belém. Matérias-primas como cupuaçu e cacau geram renda para as comunidades e ajudam a preservar a Amazônia. O açaí chegou a ser proibido pela organização da COP30 pelo risco de contaminação. Mas, depois da polêmica, foi liberado por ser um fruto saudável, típico da cultura alimentar da maior floresta tropical do mundo. Um dos maiores tesouros da Amazônia, o açaí, é fruto da palmeira nativa conhecida como açaizeiro, que cresce em áreas úmidas como margens de rios. Faz parte da cultura alimentar da região há centenas de anos. É uma das bases da alimentação para as populações locais, um símbolo da floresta. Dona Natalina produz geleias a partir do açaí colhido no sítio que se confunde com a floresta, local em que vive há 35 anos com a família. Quando a gente chegou aqui não tinha muitas mudas de açaí, era só umas nativas mesmo que já estavam, não tinha plantio. E aí o meu pai começou a gente tirar no mato e ia multiplicando até que a nossa produção começou a sair já do nosso próprio plantio e a gente começou a fazer novas mudas. E aí já vem também hoje, a gente já tem uma parceria com a cooperativa, que a gente já pode pegar essas mudas lá e plantar. E hoje eu consigo ter uma maior renda familiar através desse produto. Nossa alegria, preservar, né? Cultivar sem desmatar. Esse é o nosso foco. Dona Natalina também é atendida pelo Instituto Peabiru, iniciativa que promove a bioeconomia e a agricultura familiar na Amazônia. Carol Jorge trabalha como articuladora social por meio do projeto Tipitics, que integra o Peabiru. Ela é responsável por conectar as comunidades tradicionais ao Instituto e trabalha para promover o turismo de base comunitária. O turismo de base comunitária ele é um modelo de gestão, né? Então ele não é um segmento. Então o que precisa ter é cumprir os princípios, né? O protagonismo comunitário. Então, um exemplo, se a gente vai para uma comunidade e a gente vai fazer uma vivência do açaí, quem vai fazer a vivência é a pessoa local, é o morador.
Seguimos para a Ilha do Combu, a quarta maior do entorno de Belém. Desde 1997, é uma área de proteção ambiental APA. Grande parte da população da ilha é formada por ribeirinhos. Eu criei meu próprio chocolate. Aqui o meu cacau ele é todo debaixo da floresta e eu consigo conciliar. Então, para mim, a floresta é vida, a floresta é tudo. Já que se fala tanto da bioeconomia, da floresta, eu acho que o principal povo que deve ser ouvido é o povo da floresta. Nós ajudamos a melhorar esse clima. Se a gente sair daqui, a coisa piora, né? Então, acho que nós estamos aí bem no foco dessa discussão, que ela tem que ser dessa forma, né? De respeito e também de abraçar essas causas do produtor. Perto dali, o pequeno produtor Charles Teles vive com a família também na Ilha do Combu. Antigo operador de motosserra, perdeu as contas de quantas árvores centenárias da Amazônia derrubou, mas encontrou no açaí a possibilidade de mudar de vida. Sempre eu tive vontade de sair do ramo do motosserra, né, porque a minha saúde estava indo embora, né, e a floresta também, né. Aí eu digo que exemplo eu estou dando para os meus filhos. E apresento aqui a vivência do açaí, que é todo o processo da colheita do açaí desde a floresta, né, e as pessoas conhecerem mesmo o açaí tirado do pé. O açaí para nós na nossa vida ele é um fruto sagrado, né, que a gente tem um respeito muito grande, né, por esse fruto, porque ele veio mesmo para trazer renda para a gente, né, alimento. Hoje para mim é só alegria, né, eu saber que eu estou contribuindo, né, para manter a floresta em pé. Cupuaçu, cacau, açaí, cultivos que sustentam famílias de comunidades tradicionais como a de seu Charles e preservam a maior floresta tropical do mundo, mas que estão ameaçados. Além dos desmatamentos, as mudanças climáticas já são sentidas aqui. De 3 anos para cá a gente começou a sentir muita diferença, né? Essa quentura desordenada que está aí, né? Nós não tivemos mais camarão aqui no nosso rio. Nossas abelhas não deram mel, porque não teve florada, né? Uma coisa que eu nunca tinha visto acontecer foi açaizeiro morrer, né? Por causa da quentura. E a gente viu que muitos açaizeiros morreram aqui, que a gente só vai conseguir mudar essa história se a gente se unir cada vez mais. E para apoiar as iniciativas de bioeconomia, planto no sítio do seu Charles uma muda do tradicional açaizeiro, na esperança de contribuir para que a maior floresta tropical do planeta e seus povos possam sempre prosperar. Veja a seguir aqui no Repórter Eco. Conheça o filme que diverte e ensina a criança a importância dos biomas brasileiros. Uma jornada divertida em busca de conhecimento. Tiago e Isis e os Biomas do Brasil é um filme dirigido às crianças que mostra 3 dos 6 biomas do país e os animais silvestres que vivem neles. Os bonecos interagem com os personagens reais para mostrar a importância de conservar a natureza. Eu moro com a minha família, mas eu me perdi. A gente saiu para catar uns coquinhos. Quando vi, todo mundo tinha sumido. Mico-leão dourado, espécie ameaçada de extinção e endêmica. Só ocorre numa região de Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro. Se eu fosse a Sofia, eu subiria nessa árvore. Dá pra ver tudo lá de cima. Achamos! Achamos o colar da Sofia. Onde? Ali, ó. Agora temos pistas suficientes. A Sofia com certeza passou por aqui. Onça-pintada, maior felino das Américas, também ameaçada de extinção no Pantanal, Mato Grosso. Aqui é uma espécie de hotel de lobos-guará? Quase isso.
Na verdade, aqui é um centro de reabilitação. Os animais chegam aqui precisando de cuidado. E, quando possível, a gente ajuda eles a voltar para a natureza. Lobo-guará, espécie símbolo do Cerrado, considerada vulnerável. Tiago e Isis e os Biomas do Brasil, filme infantil baseado em séries realizadas para televisão, apresenta animais desses 3 biomas brasileiros. Os bonecos representam os filhos do diretor João Amorim. A inspiração veio das viagens de natureza feitas pela família. A interação para revelar a riqueza ambiental no nosso país é com pesquisadores, crianças e outros representantes das culturas locais. Surgiu dessa ideia de trazer esse olhar que eu já buscava trazer para os meus filhos para algo que fosse, né, um produto que pudesse ser compartilhado com as crianças brasileiras, que falasse de ambiente de uma forma leve. Acho que muitas vezes as crianças não conhecem o próprio bioma onde moram. A gente buscou isso, principalmente, fazer algo divertido, com música, com animação, fazer algo que também trouxesse essa mensagem ambiental, e ele ser lançado no ano da COP30, acho que é mais importante ainda. Eu sou noturno e solitário, isso eu confesso sim. Ficar sozinho é o meu jeito, posso falar que sou assim. Então, eu acho essencial a gente não tá dando informações erradas. Ao mesmo tempo, o filme não pode ser chato. Então, a forma que a gente encontrou foi trabalhar muito próximo aos próprios pesquisadores. Em Brasília foi a ONG Jaguaré-Cambé e o próprio Zoológico de Brasília. Inclusive, a história da lobinha Pequi é uma história real. De uma lobinha, eu tive a ideia desse capítulo lendo uma reportagem da reintrodução dessa lobinha. Em 2021, que ela perdeu os pais no incêndio, e aí foi levada pela ONG para o zoológico, onde eles cuidaram, e aí tem um tempo certo, né? Você já escolheu um animal do Cerrado para o trabalho da escola? Ah, ainda não, pai. Eu queria fazer uma apresentação assim bem legal. Isis, a menina repórter que precisa escolher um animal silvestre para realizar o trabalho para a escola, é interpretada pela atriz manipuladora Neuza de Souza, conhecida dos telespectadores da TV Cultura. No programa Cocoricó, ela interpreta a Zazá. Que a gente teve que, por exemplo, de barco, gravar as onças lá do Pantanal. Então, assim, tinha que ter todo um cuidado, toda uma orientação, que você não podia fazer barulho. Porque o boneco tem muita força. O que o boneco fala, principalmente para a criança escuta e leva a sério. Teve momentos, principalmente no Pantanal, que a gente via um pequeno lago com quase 50 jacarés em volta para beber aquele pouco de água. Muita coisa devastada. Então, assim, a gente não teria que mostrar a realidade de uma forma leve para a criança, para ela conhecer o Brasil. Tiago, o irmão mais novo e meio maluquinho que ajuda o pai nas filmagens, é interpretado pelo ator bonequeiro Falcon Mantovani. Em Cocoricó, na cidade, ele deu vida à menina Vitória e ao porteiro Dorival. Particularmente, eu adoro animais. Eu amo. A gente foi fazer uma gravação e deparamos com onça. Ali, poucos metros, né? Então isso foi lindo, foi muito gratificante. Lá no Cerrado já não, já é outro tipos de árvores, de vegetação, mas só que é muito lindo também. Que planta que é essa? Olha só o formato das pedras, da montanha. Então, assim, eu fiquei muito maravilhado. O diretor João Amorim trabalha com conteúdo infantil há muitos anos. Em Nova York, se dedicou ao cinema de animação. No Brasil, dirigiu Vila Sésamo, programa exibido na TV Cultura e TV Brasil. Também se dedica aos temas ambientais, desde a direção de Tempo de Mudança em 2010. Para ele, proporcionar vivências para as crianças na natureza é fundamental. Tem essa casa aqui na Chapada, onde eu morei por muito tempo, que é toda cercada de agroflorestas e onde a gente tem uma área de reserva legal muito grande. Na Chapada dos Veadeiros, desde pequenininho eles vieram para cá e aprenderam sobre os bichos e sobre outros modos de vida.
né? Tem a aldeia multiétnica, que é aqui, então tem indígenas, aí você, à noite, está chegando no sítio, aí você vê lá o lobo-guará no meio da estrada. Então, esse tipo de vivência faz com que as crianças possam desenvolver amor pela natureza, entender que a terra é a nossa casa, é a nossa maior casa. O Repórter Eco de hoje fica por aqui. No próximo programa tem mais ações, projetos e pesquisas por um mundo que preserve e respeite a diversidade de formas de vida da Terra. Até lá!